Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Antes de eu entrar no tema aqui que eu vou falar, referente às atuações da mídia aí, quanto a essas atuações politicamente que está acontecendo no país, então eu queria dizer aqui um seguinte texto. A todos aqueles que estão omissos ao que está acontecendo, ou por inocência, ou por própria consciência, fica a mensagem. Fique hoje escondido dentro de sua casa e com sua omissão, sem nada fazer, e de quem não se preocupa com seu mundo, nem com nada, pois em pouco tempo verá com certeza que a desgraça e a miséria baterá em sua porta e já será tarde demais para fugir dela, e com grande ardor elas irão lhe abraçar com muita vontade. Muito bem. E uma outra questão que eu quero dizer é o seguinte. Esse golpe que aconteceu no Brasil, ele foi avisado a Dilma pelo Vladimir Putin da Rússia e pelo Erdogan da Turquia. Só que tanto Erdogan quanto Putin foram espertos o suficiente para se livrarem desse golpe, dessa guerra híbrida que hoje acontece no Brasil. No entanto, a Dilma não acreditou, foi omissa e foi derrubada do poder. O que Vladimir Putin fez? Que essa guerra híbrida, quem ainda não sabe o que significa isso, significa a união das próprias Forças Armadas, do Judiciário, dos políticos governantes corruptos e do Ministério Público Federal. Essa é a guerra híbrida. Todos esses órgãos se juntaram para fazer essa guerra. É claro que somada a várias estratégias, que aqui eu não vou detalhar, mas que eu tenho um vídeo aí que você pode verificar aí no meu canal. Mas o que o Erdogan fez quando ele impediu a guerra híbrida? Não, na Rússia nem aconteceu. Erdogan, antes que acontecesse, ele tomou duras medidas e botou na cadeia vários membros, como acontece aqui hoje no Brasil, do poder político, do poder jurídico, do Ministério Público e da própria Força Armada. Foram num total de mais de 40 mil participantes do golpe, que eram também funcionários públicos, que foram para a cadeia e foram expulsos. Aqui, o que deveria haver era a mesma coisa. Deveria ir para a cadeia seu Moro, seu FHC, o Fernando Henrique Cardoso, o articulador desse golpe, junto com Serra, Parente, Meirelles e Aécio. Era exatamente o que tinha que acontecer. No entanto, nada acontece. A política continua vendendo o Brasil, destruiu totalmente a política, destruiu inúmeras empresas, está acabando com o país. E o próprio Supremo Tribunal, o STM, que é o Supremo Tribunal Moro, que o STF não existe mais, se vendeu também.
E quem manda no Supremo Tribunal Federal hoje é o juiz Moro. É por isso que não é mais STF, é STM. É toda essa situação que se criou aí. E se todo o povo brasileiro não se mobilizar, porque nós estamos no vazio. Veja que nós não temos mais ninguém para defender a gente. O povo, quando eu falo que o povo, não é o povo pequeno, não, é todo mundo mesmo. É todo habitante desse país. Não se mobilizar para derrubar toda essa estrutura apodrecida que está aí, nós vamos a cair na lama. Os que venderam o país, que estão lucrando, que enricaram, vão se sair bem por um tempo. Por um tempo. É claro, eles são tão idiotas que acham que vão se dar bem. Vão se dar bem por um tempo. Mas o restante da população, hoje, já começa a se afundar. Muito bem. Iniciando meu tema aqui, que fala o seguinte: atuações da mídia junto a toda essa movimentação contra o golpe que está aí. As mídias alternativas e as redes sociais, na verdade, elas não estão cumprindo, de fato, o seu papel, que no momento tem que ser mais imediato, que é fazer constantes convocações para a população vir para as ruas e fazer o máximo de barulho possível, incomodar o governo e a todos aqueles que estão omissos e que, mesmo que estejam sendo prejudicados, não têm a coragem de vir para as ruas e protestar. E que estão em sua própria defesa e na defesa comum do país, que é de todos e não de alguns que se apresentam como os donos do Brasil. A não ser que tenham outro país para viver e não precisem do Brasil, pois se não tivermos ações práticas agora, não teremos no futuro, pois não haverá futuro, pois o que as mídias alternativas têm feito o tempo todo é trazer especialistas, mestres e doutores para ficarem palestrando o tempo todo, dando algumas informações mais detalhadas sobre determinados assuntos, com linguagens altamente intelectualizadas e técnicas, sem que a maioria dos que estão de fato assistindo possam entender. E não para uma minoria que as explicações viram praticamente o óbvio e não fariam muita diferença. Vale a pena acrescentar que as mídias alternativas e as redes sociais continuam achando que a maioria das pessoas tem internet suficiente para ficar acompanhando todos os acontecimentos do momento. Um plano de internet, tanto de celular, assim como também a internet fixa, é muito caro para fazer tudo isto. A internet com telefone fixo, que é a melhor, apenas 35% da população do país as possuem hoje. Todas essas redes de informações têm que se defrontar com esta dura realidade e parar de ficar fazendo barulhos e constantes entrevistas para primeiro se autopromoverem ou então promoverem também os entrevistados. Vamos cair na real. Enquanto ficarem com toda esta babaquice,
o que estão fazendo de fato é dando cada vez mais tempo para os inimigos do povo para se articularem. A posição deles não é de conversa e de nenhum tipo de acordo, mas sim de confronto, e o mais agressivo possível, e sem nenhuma piedade, muito menos de respeito. Esta será sempre a sua linguagem. Não temos mais nem o poder político, nem do judiciário e nem das forças das merdas, que agora virou forças às merdas. Deixou de ser armada para ser as merdas, que não se mobilizam para nada, para defender nem o país, e que agora também virou polícia e vem atacando o cidadão pobre e trabalhador. O que nós vemos neste cenário é que o povo está sozinho e que a nossa única saída é todos nós partirmos para o confronto. Veja bem, vale aqui acrescentar a informação. Quando eu falo povo, me refiro a todo mundo. Porque muitas vezes, quando a gente se utiliza da palavra povo, alguém acha que é superior ao restante da população, e não é povo. Povo é como eles tentam denegrir, que é o de menor grau de esclarecimento, o povão, o pobretão. Não, todo mundo é povo. E todo mundo está no mesmo barco. E se tiver que afundar, vai todo mundo junto. Essa é a realidade que a gente tem que encarar. Vão parar de ser soberbos e não acreditar no que está acontecendo ou ficar responsabilizando alguém. Agora não nos interessa saber quem é responsável, agora interessa a nós sermos responsáveis e mudar o que está aí. Essa tem que ser a nossa retórica, a nossa ação dura para derrubar isso que está aí. Bom, é que o povo está sozinho e que a nossa única saída é todos nós partirmos para o confronto. Ou fazermos isto agora, ou seremos engolidos por todas as desgraças que eles estão implantando no país. Somos a maioria, podemos facilmente vencer, e o melhor, estamos totalmente com a razão. O que precisamos no momento, e que só depende de nós, é termos uma determinação em nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo? Derrubar esse golpe que está afundando o Brasil, para podermos superar algumas dificuldades que ainda possam existir. Se não tivermos unidos agora para na luta em comum, independentemente no momento de qualquer posição política de qualquer um, o que tem de nos unir agora é o nosso presente e o futuro dos que estão chegando, dos nossos descendentes, dos nossos filhos, dos nossos parentes e de todos aqueles que querem lutar, mas que por alguma impossibilidade, principalmente a física, e não conseguem fazê-lo. Todos nós temos que entender que os verdadeiros bandidos deste país não estão no PCC, nos traficantes, nem muito menos em todos aqueles que estão nos presídios deste país. Eles são muito mais vítimas do que culpados de todos esses processos de discriminação e exclusão social existentes durante anos em nossa sociedade. Se nós formos somar todos os que fazem parte do PCC,
os traficantes e todos os presos deste país, veremos que é menor do que 1.300.000 pessoas. E que ainda assim, formos somar todos os prejuízos que eles dão ao país, é nenhum. E a toda a sociedade, o prejuízo é muito insignificante. Enquanto os que deveriam governar e ajudar a construir e a desenvolver o país estão fazendo o contrário, e piores dos que foram citados. Pois hoje, os políticos, as forças as merdas, o Judiciário, o Ministério Público Federal e os STM, que não tem mais STF, é Supremo Tribunal Moro, estão roubando e destruindo e fazendo a desgraça da vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Esta é a nossa tragédia e a realidade de hoje. Todos estes citados estão hoje na política, no Ministério Público Federal, no Judiciário e no Supremo Tribunal Moro e as forças das merdas. Todos eles se venderam com a entrega de várias empresas brasileiras e parte de território brasileiro e outras empresas estatais de outros países. Veja bem, nos desfazemos de muitas empresas para entregar a outras empresas de outros estados, de outros países. Quer dizer, estatal de um país comprando estatal brasileira. Olha que estupidez e ignorância. Esses que estão fazendo isso com o Brasil. Muito bem. E ainda assim, todos eles se venderam com a entrega de várias empresas brasileiras, parte do território brasileiro e outras empresas estatais, a nossas empresas estatais, a outros empresas estatais de outros países. E que só com a entrega do petróleo do país, só hoje, estão mais de 10 trilhões de reais, que corresponde a 5 anos do orçamento anual do Brasil. Ou seja, para quem não entende, corresponde 5 vezes o que o país gasta por ano com saúde, com educação, com despesas estatais, com tudo. São 10 trilhões que esses estrangeiros levaram do nosso bolso, por culpa de todos esses responsáveis aqui citados no meu tema. E que todos estes responsáveis entregaram aos estrangeiros, e com tudo isto, todos estes que se venderam, levaram pelo menos 1 trilhão de reais, ou mais, para suas próprias correntes no exterior. Essa aí o Ministério Público o Ministério Público Federal não vai lá verificar, porque ele também faz parte desse banditismo. Então, olha só, quem são os primeiros bandidos? Primeiro, todos esses poderes que eu citei. E segundo, os estrangeiros. Quer dizer, por que o estrangeiro assaltou? Porque aqui no Brasil, os primeiros assaltantes são os que fazem parte de toda essa estrutura que eu aqui citei até agora. Como pode a população ficar falando o tempo todo em democracia quando temos um presidente que é recusado por 99% da população e odiado, e que está destruindo e vendendo o país diariamente e fazendo a desgraça do país e a miséria presente e o futuro de todo o povo, e ninguém o tira na base da força? É assim que ele tem que ser tratado, e ninguém nada faz, e todo mundo fica olhando
tudo acontecer de braços cruzados e não se mobiliza para nada. Que fique aqui, novamente, um recado para todos aqueles omissos que precisam ouvir. Eu vou repetir o recado inicial que eu falei, para que fique bem claro na consciência de todos que estão me ouvindo. Fique hoje escondido, dentro de sua casa, e com sua missão, sem nada fazer. E de quem não se preocupa com seu mundo, nem com nada. Pois em pouco tempo, verá com certeza que a desgraça e a miséria irão bater em sua porta. E já será tarde demais para fugir delas. De quem? Da desgraça e da miséria. E com grande ardor, elas irão, a desgraça e a miséria, lhe abraçar. E com muita vontade, porque você também foi um dos maiores culpados. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.